Por muito tempo, fui responsável pelos cuidados de um cemitério rural na Geórgia. Era apenas um trabalho de verão para um jovem de 16 anos, nada muito louco, apenas limpando a sujeira acumulada das lápides e coisas do tipo. Para situar um pouco o cenário, o cemitério incluía um prédio que abrigava banheiros para os 5 cuidadores empregados pelo cemitério, além de um pequeno e simples mausoléu. Além disso, era tudo terra plana com lápides espalhadas por todo o local. O lugar todo parecia bastante isolado também, pois ao redor havia algumas das florestas mais densas típicas de todo o estado da Geórgia. Naturalmente, por causa do ambiente sinistro, eu sempre estava um pouco mais paranoico do que talvez devesse estar, e ainda assistia a toneladas de filmes de terror e coisas do tipo, o que admito, era uma combinação terrível para alguém trabalhando em um cemitério. Uma noite, enquanto fazia minhas rondas, tive que entrar no pequeno mausoléu onde algumas das famílias mais ricas da região estavam enterradas. Era meu trabalho entrar e garantir que tudo estivesse arrumado e limpo, atendendo aos padrões dessas pessoas snobs. Enquanto me aproximava, senti imediatamente que algo estava errado. Não conseguia identificar exatamente o que era de início, apenas um senso geral de que não estava sozinho. Foi quando percebi a luz de velas vindo do pequeno mausoléu. Eu também estava bastante certo de que conseguia ouvir vozes vindas de dentro, vozes mais jovens, crianças da minha idade na época. Elas estavam rindo e gargalhando, e não soava particularmente saudável. Não tinha visto ninguém entrar ou sair do cemitério, mas também não estava prestes a enfrentar um bando de adolescentes bêbados sozinho, pois definitivamente levaria uma surra. Então, liguei para o único segurança de plantão, um ex-policial mais velho e aposentado, mas definitivamente durão, e sabia que ele se ofereceria para me ajudar. Quando ele finalmente apareceu, entramos juntos. Estava vazio, o que não fazia absolutamente nenhum sentido, já que eu literalmente tinha acabado de ouvir vozes e barulhos lá dentro, e realmente havia velas acesas dentro, queimando ao redor de uma das tumbas. Uma tumba que estava aberta para revelar os restos mortais de um esqueleto do tamanho de uma criança. Nada além disso estava perturbado, mas isso era ruim o suficiente, principalmente porque a tumba aberta continha uma velha boneca infantil, daquelas de tricô. Foi realmente perturbador ver aquela velha coisa sorrindo, enquanto estava de mãos dadas com um esqueleto de criança de verdade. Eu e o segurança saímos rapidamente de lá, fazendo uma varredura rápida pelo terreno para pelo menos colocar os olhos nesses idiotas doentes que profanaram o lugar de descanso final daquela garota. Nenhum de nós viu alma viva, o que foi mais frustrante do que assustador, e depois de cerca de um quarto de hora, nos encontramos de volta ao mausoléu para arrumar o túmulo da garota, colocando a tampa de pedra de volta sobre a tumba. Quando entramos, a boneca que antes estava de mãos dadas com a garota morta estava sentada do outro lado do mausoléu, apenas sentada lá, ereta, com o mesmo sorriso desigual costurado em seu rosto. Quem quer que estivesse mexendo conosco tinha realmente voltado para mover aquela boneca para nos provocar. Eu pedi demissão no dia seguinte e nunca mais voltei, nem mesmo para visitar. Anos atrás, meu pai comprou um cemitério quando eu estava no ensino médio e trabalhei para ele até me formar no colégio. Eu fazia trabalhos de jardinagem, cortando a grama, capinando, cuidando dos canteiros de flores, coisas desse tipo. Exceto pelas ocasionais sombras vistas de relance ou pelos sons estranhos ouvidos, o cemitério era um lugar bastante pacífico. Mas o mais estranho é quando você tem um enterro nos túmulos. Basicamente, você escava cerca de 5 ou 6 metros para expor um par gigante de portas de pedra. Você retira as portas de pedra e depois desce para uma sala pequena, fria e escura. Essas salas podem caber 2 caixões de tamanho normal, 4 caixões infantis, de longe, os mais difíceis de lidar, ou anos e anos de restos cremados. Então, nos anos 50 e 60, as famílias compravam um túmulo, e toda a árvore genealógica era cremada e enterrada dentro dele. Alguns apenas colocavam os restos cremados e fechavam,
mas outros acendiam velas e deixavam lembranças, flores, souvenirs, fotos e coisas do tipo. É realmente assustador abrir uma dessas coisas depois de uns 50 anos e encontrar todas as velas derretidas e fotos antigas das pessoas falecidas dentro. Não apenas isso, mas quando você fica lá dentro várias vezes, eventualmente, você tem uma estranha realização de que está no mesmo nível e completamente cercado por corpos, e que um dia, inevitavelmente, você vai se juntar a eles. Outra vez, meu melhor amigo e eu estávamos ganhando um dinheiro extra durante o verão no cemitério, trabalhando como jardineiros quando estávamos no último ano do ensino médio. Era dinheiro fácil. Recebíamos R$ 5 por hora, principalmente para aparar ou cortar, e geralmente manter todo o lugar bonito e arrumado. Nós juntamos muitas folhas e cavamos muitos buracos naquele verão, mas também podíamos dar voltas pelo terreno em um carrinho de golfe bem veloz com nossas ferramentas atrás. Havia muitas flores murchas para arrancar, além de muitas garrafas de bebida vazias, latas de cerveja e coisas desse tipo. Havia uma viúva que deixava bilhetes rabiscados no túmulo do marido, quase todos completamente ilegíveis. Além disso, muitos animais de pelúcia encharcados eram deixados nos túmulos de crianças. Parecia tão errado jogar aquelas coisas no lixo, e acredite em mim, foi ainda pior do que cavar buracos. Era irritante trabalhar na chuva, e chovia frequentemente, mas era realmente um trabalho tranquilo. A coisa mais assustadora que vi foi uma das antigas bonecas de bebê que tinham sido deixadas no cemitério. Não inerentemente assustador, eu sei, mas o que nos deixou assustados foi o fato de estar muito queimada, quase como se alguém tivesse passado um maçarico ou algo assim. Não apenas isso, mas o que descobrimos foram grandes pregos de ferro que haviam sido enfiados nos espaços onde os olhos deveriam estar. Provavelmente apenas alguns universitários locais fazendo uma brincadeira ou algo assim. Pode ter sido meu colega, mas ele nunca admitiu. Foi muito assustador ver aquela coisa numa manhã cedo, quando não havia mais ninguém à vista. Dito isso, houve algo muito, muito pior que encontrei enquanto fazia esse trabalho. Foi o cadáver nu de uma jovem, da minha idade, deixado cuidadosamente com os braços ao lado, em uma manhã de sábado enevoada. Ela foi estrangulada ali mesmo. Quem quer que a tenha assassinado também a espancou terrivelmente. Ela foi identificada rapidamente e descobriu-se que era uma estudante de uma escola secundária vizinha, mas suas roupas nunca foram encontradas. Até onde sei, seu assassinato nunca foi solucionado. Meu amigo e eu fomos interrogados pela polícia em 2 ocasiões separadas, e honestamente, acho que foi a parte mais assustadora, saber que realmente nos consideravam suspeitos no assassinato, mas não sabíamos de nada, e cada um tinha de nós álibis. Então, felizmente, fomos eventualmente descartados, e felizmente, a polícia nunca mais nos incomodou. Só rezo para que ela esteja descansando em paz. Por tanto tempo quanto houve pessoas caminhando pela terra, nós precisamos de um lugar para homenagear e lembrar nossos mortos, seja nas cerimônias de sepultamento ao ar livre dos nativos americanos ou nos funerais de navio em chamas dos vikings. A humanidade desenvolveu uma série de processos rituais complexos pelos quais processamos a perda de nossos entes queridos. Além disso, também sentimos a necessidade de ter um lugar para lembrá-los. Na era moderna, nos foi apresentado o sistema de túmulos e marcadores, que frequentemente chamamos de cemitérios. Seu lugar é envolto em um profundo sentido de mortalidade humana, locais de profunda reverência. Alguém pode até mesmo ir tão longe a ponto de chamá-los de totalmente sagrados. Poucos encontram qualquer conforto real em tal lugar, pois a associação natural com a morte os levou a serem um ponto focal da ficção de horror, tanto passada quanto presente. Então, francamente, não consigo pensar em um lugar pior para encontrar um fim terrível. A terrível ironia de ser assassinado em um cemitério é algo que muito poucos de nós terão que suportar. No entanto, para esses 2 pobres e infelizes indivíduos, esse foi exatamente o destino cruel que o ceifador lhes reservou. Este é o caso de Jessica Lynn Keane,
uma garota de 15 anos de Columbus, Ohio. Jessica era uma aluna exemplar e uma alegria para se estar ao redor, de acordo com os amigos. Uma aluna de honra, resultado do trabalho árduo que ela dedicava aos seus estudos, e líder de torcida, devido à paixão que ela trazia para suas atividades extracurriculares. Porém, à medida que Jessica avançava constantemente em seus anos de adolescência, seu comportamento começou a mudar. Não apenas de uma maneira rebelde e inocente que a maioria dos jovens manifesta naquela época, Jessica se tornou imprudente, autodestrutiva e preocupantemente selvagem. Ela rapidamente abandonou a prática de torcer, parou de sair com seus amigos regulares. Os professores perceberam sua atenção diminuída na aula e, naturalmente, suas notas despencaram devido à sua falta de foco. Após alguma discussão, seus pais decidiram que seu comportamento ruim era resultado do garoto com quem ela estava saindo, um jovem de 18 anos do centro de Ohio, chamado Shawn Thompson. Há pouca dúvida de que Shawn era uma má influência para a jovem Jessica, já que ele a apresentou ao álcool e aos cigarros, algo que a garota extrovertida anteriormente havia evitado durante toda a sua vida. O casal frequentemente ficava fora até tarde juntos, indo a shows de rock e frequentando bares até serem expulsos por falta de identidade. Ela voltava para casa cada vez mais tarde e mais bêbada, até que sua frequência escolar foi gravemente afetada por sua incapacidade de acordar de manhã. Seus pais desesperavam-se com sua filha desgarrada, tentando e falhando com cada suposta solução concebida para colocá-la de volta no caminho certo. No final, decidiram tomar uma ação drástica e a colocaram muito contra sua vontade em um lar para adolescentes problemáticos em 4 de março de 91. No entanto, à luz do fato de que ela definitivamente não queria estar lá, Jessica rapidamente começou a planejar sua fuga do lar para meninas. Assim, numa noite fria de março, ela esperou até que os funcionários se virassem antes de escapar do prédio seguro, apenas com uma bolsa com alguns poucos pertences. Seus pais ficaram furiosos com aqueles responsáveis por seu cuidado, indignados que pudessem ser negligentes o suficiente para permitir tal fuga. Eles rapidamente entraram em contato com a polícia de Ohio, registrando um boletim de desaparecimento acelerado como resultado de seu status como uma jovem vulnerável. A polícia entrou em contato com Shawn Thompson, namorado de Jessica, que morava a algumas centenas de milhas de distância. A teoria predominante era que Jessica, de alguma forma, encontraria o caminho de volta ao centro de Ohio para se reunir com Shawn. Mas ao chegarem, a polícia descobriu que não apenas Jessica não estava presente na casa do rapaz, mas que ele estava completamente por fora de sua tentativa de fuga. Foi apenas então que o Departamento de Polícia de Columbus percebeu o quão grave era a situação. Tragicamente, após ficar desaparecida por apenas 2 dias, o corpo morto de Jessica Payne foi encontrado nos fundos do cemitério Foster Chapel, a pouco mais de 20 milhas de onde ela havia sido forçosamente internada. Jessica havia sido despojada, agredida e severamente espancada. Ela ainda estava usando seu anel, mas aterrorizantemente uma medalha que ela usava com a palavra levada não estava em lugar algum para ser encontrada. Em uma torção horrenda do destino, seu próprio namorado era o principal suspeito de seu assassinato. Mas a tecnologia inicial de teste de DNA provou que ele não era responsável. A principal teoria da polícia de Columbus era que Jessica havia escapado da escola para meninas e, sem dinheiro para comprar uma passagem de ônibus, tentou pegar carona ao longo da rota de volta para a cidade. Foi então que um carro parou e 2 homens ofereceram uma carona a ela. Ou Jessica havia recusado diretamente com base em sua percepção do motorista e do passageiro, ou ficou desconfiada das intenções dos homens e mudou de ideia sobre querer viajar com eles. Seja o que tenha acontecido, uma corrida a pé se seguiu, e Jessica tentou escapar de seus perseguidores correndo para o cemitério Foster Chapel. Os investigadores descobriram evidências no cemitério de que Jessica havia tentado se esconder atrás das lápides. Um de seus sapatos foi encontrado com uma impressão de lama atrás de uma lápide, ou perto dela. Ela foi morta perto de uma cerca no cemitério,
presumivelmente por seus sequestradores, que a seguiram através dela. Uma cruz de madeira com o nome dela foi colocada onde seu corpo foi descoberto, perto da cerca no cemitério. Em 9 de abril de 2008, a polícia de Burlington, Carolina do Norte, prendeu Marvin Leaf Smith Jr. com base em evidências de DNA. Smith foi acusado de conduta íntima ilegal contra Jessica Keene, um crime grave, e foi rapidamente extraditado para Ohio para enfrentar as acusações. Chocantemente, em 2009, Smith admitiu em um tribunal do condado de Madison que, de fato, havia cometido o assassinato de Jessica. Smith disse ao tribunal que Keene escapou de seu carro e correu para o cemitério Foster Chapel, onde colidiu com um poste da cerca e caiu. Smith disse que espancou Keene até a morte com uma lápide, que então jogou por cima da cerca próxima. Relatórios mostraram que a polícia realmente encontrou pedaços ensanguentados de uma lápide onde Smith indicou. Em troca de sua confissão, Smith evitou o julgamento da pena de morte que estava marcado para março de 2009. Ele se declarou culpado de uma acusação de agressão com especificações de profanação e foi condenado a 30 anos de prisão. Podemos apenas imaginar os momentos finais aterrorizantes da vida de Jessica Lynn Keene, fatalmente perseguida em um lugar onde o conceito de morte é onipresente, apenas para ser espancada até a morte com algo que simboliza nossa própria impotência. Parece que o ceifador tem um senso de humor doentio. Vejo que houve um pedido por histórias assustadoras ou inexplicáveis centradas em cemitérios. Bem, certamente tenho algo a oferecer nesse sentido. Você vê, sou de Hong Kong e trabalho no cemitério Pok Fulam, um dos cemitérios mais lotados do mundo inteiro. Construído em 1882, o cemitério privado de Pok Fulam, no lado oeste da ilha de Hong Kong, é um local absolutamente magnífico. Mesmo tendo vivido aqui toda a minha vida, sua grandiosidade é algo que nunca se tornou mundano para mim. Construído no lado da montanha, com degraus em terraços e interligado por escadas, o cemitério se assemelha a um gigantesco anfiteatro ao ar livre. Minha história começa pouco antes do festival que chamamos de King Ming, também conhecido como Dia de Limpeza dos Túmulos. O festival, no início de abril, remonta a 2000 anos, a dinastia Han. Neste dia, as famílias visitam os túmulos de seus parentes falecidos para limpá-los. Isso é principalmente um gesto de respeito aos nossos ancestrais, para mostrar como os mantemos em nossos pensamentos e orações, mas também é uma questão de status, já que uma família com sepulturas limpas e bem cuidadas é a mais digna de prestígio. Devido ao extremo superlotamento do cemitério, onde algumas famílias podem pagar mais de 30 mil pelo privilégio de serem enterradas lá, há alguns anos temos que fazer uma quantidade razoável de trabalho antes das visitas das famílias começarem. E às vezes, esse trabalho não é bonito. No último abril, fui encarregado de mover alguns restos mortais para sepulturas mais recentes, para dar espaço para aqueles que pagaram grandes somas de dinheiro pelos locais de sepultamento mais atraentes. Era algo que eu nunca tinha feito antes, e francamente, eu estava apavorado. Deixando de lado os tabus culturais de mover os restos mortais de uma pessoa, era aparentemente um dos trabalhos mais difíceis e extenuantes que eu ou meus colegas teríamos que fazer. Embalados em camadas de equipamento de proteção, em alguns dos dias mais úmidos do ano, aqueles encarregados da tarefa tinham que ser meticulosos ao mover os restos mortais para cima e para baixo, por centenas de degraus, sem perder sequer um grão de poeira ou osso. E assim aconteceu que em uma manhã muito cedo, coloquei minha máscara, óculos de proteção e traje forense. Temos um nome para isso em cantonês, mas esta é a tradução mais precisa, e comecei minha tarefa. Trabalhei 8 horas seguidas só para quebrar o selo do túmulo, já que temos que mover o túmulo inteiro junto com os restos mortais. Cada pedaço tem que permanecer intacto e sem danos. Este era um túmulo muito antigo e mal cuidado, no qual a família do falecido havia aceitado alegremente dinheiro de uma família mais rica. Com o influxo de dinheiro resultante disso, eles poderiam se dar ao luxo de embelezar um pouco o túmulo
ou talvez até ficar com o dinheiro para si, mas isso era improvável. Eu nem conseguia ler o nome na lápide, que havia sido desgastado pelos elementos ao longo dos anos. Então eu estava esperançoso de que a família investisse em tornar o túmulo um pouco mais apresentável. O próximo dia foi reservado para realmente começar a restaurar a gravação e a pintura na lápide em si. Tivemos que consultar bancos de dados manuscritos antigos para descobrir o nome da pessoa enterrada no lote específico. Eram tomos enormes e grossos retirados de algum lugar de um cofre empoeirado. E se não fosse pela organização meticulosa desses registros, nosso trabalho teria levado muito, muito mais tempo para ser concluído. Somente quando cheguei aos registros dos restos mortais que eu havia desenterrado, pensei que deve ter cometido algum tipo de erro. O nome da família Lee e o nome do meio Yan foram as primeiras palavras que li. Imediatamente, pensei na recorrente garota que eu estava vendo em meus sonhos, a que me cumprimentava enquanto visitava os túmulos de seus parentes falecidos. Temia ver a próxima palavra, desejando desesperadamente que não fosse Kay. E graças a Deus que não era. Era Fong, o falecido que eu havia movido. Seu nome era Lee Yan Fong. Mas isso não foi o suficiente para me acalmar. A coincidência de o nome da família e o nome do meio dessa garota do sonho e da pessoa falecida serem exatamente os mesmos era ainda muito estranha. Os sonhos começaram a diminuir assim que os restos mortais foram movidos e o túmulo foi selado novamente. Não houve mais visitas noturnas de Lian Kay. Ainda não consigo explicar por que tive esses sonhos, mas estou quase certo de que foi apenas minha maneira de processar o estressante e meticuloso processo de mover os restos mortais de uma pessoa que já foi viva. Mas mesmo quando tento racionalizar o que aconteceu, nunca deixo de me sentir intensamente arrepiado e desconfortável. Ex-diretor funerário aqui, para melhor entender a história, aqui vai um pouco de contexto primeiro. O cemitério em questão é muito antigo, com alguns bons 300 anos pelo menos. Deve ser assim desde que a igreja ao lado foi construída durante o século XVII. Considerando o fato de que é um lugar bem rural, a maioria das pessoas na época era enterrada apenas com cruzes de madeira e coisas assim, sem pedra ou mármore. Com o tempo, as cruzes apodrecem e se desgastam, novas pessoas são enterradas, etc. Hoje em dia, devido a menos pessoas morando aqui no campo, o que significa que nosso orçamento é cada vez mais limitado, o cemitério está realmente abandonado e tomado pelo mato. É um lugar realmente bonito e honestamente bastante deprimente, então é algo que você pode imaginar quando continua enterrando corpos no mesmo pequeno pedaço de terra por tantos séculos. Eventualmente, o solo foi revolvido dezenas e dezenas de vezes, então no final, ele consiste principalmente de farinha de osso. Você nem consegue passar o rastelo nos canteiros sem descobrir acidentalmente alguns dentes ou ossos dos dedos, ou algo igualmente sombrio. Não são realmente assustadores ou inesperados. E até você eventualmente se acostumar com isso, aprende a tratar qualquer coisa reconhecível como restos humanos com respeito e simplesmente os esconde da vista sob a planta ou qualquer outra coisa que esteja colocando ali. Então, alguém estava cuidando do túmulo de seus parentes e decidiu expandir a área ao redor do túmulo por algum motivo. As pessoas ao redor dela não são particularmente fãs de grama, preferindo um terreno bem nivelado com linhas de jardim zen feitas com um rastelo. A pessoa removeu a grama e estava arrumando o lugar com um rastelo quando arrancou um monte de cabelos brancos da neve do solo. Eles devem ter ficado completamente apavorados e saíram de lá, deixando o zelador do cemitério tropeçar em algo que essencialmente era cabelo saindo do chão. Ela relatou isso à igreja, e supostamente eles enterraram os restos novamente. Mesmo com todos os meus anos como agente funerário, não tenho certeza de como poderia ter havido um corpo tão próximo da superfície, mas há outro incidente que me assombra ainda mais do que esse. Meu sócio e eu tínhamos acabado de voltar da funerária de uma chamada para uma mulher de 27 anos, que tragicamente faleceu devido a um câncer terminal.
Enquanto estávamos movendo o corpo dela da maca para uma mesa de preparação, ouvimos um clique audível e o rádio do outro lado da sala ligou no volume máximo de estática. Era um desses rádios antigos em que você gira o botão de volume até clicar para ligar. Nós dois nos olhamos pálidos como fantasmas. Ele aconteceu de ser extremamente religioso, e esse evento o abalou visivelmente. Ele arrumou uma desculpa para sair cedo logo após o incidente. Desliguei o rádio, já que normalmente usava meu iPhone para ouvir música enquanto fazia o trabalho de embalsamamento. Quando terminei o procedimento e estava tentando movê-la da mesa de preparação para uma mesa de vestir, ouvi aquele clique do rádio antigo e ele ligou novamente no volume máximo. Nesse ponto, fiquei bastante assustado e saí de lá. Meu parceiro e eu nunca mais falamos sobre isso e nada parecido nunca havia ocorrido, pelo que eu sabia, antes ou depois. Passei muito tempo no cemitério local. Eu sei que é estranho, mas é um lugar muito antigo, culturalmente significativo, você poderia dizer. E às vezes simplesmente combina mais com as minhas sensibilidades estar perto dos mortos do que dos vivos. Uma das coisas mais estranhas sobre este cemitério em particular para mim é que há uma pequena seção localizada um pouco afastada, que está cheia de túmulos muito antigos, marcados apenas por números de 3 dígitos. Não tenho certeza de quantos são exatamente, mas se me lembro corretamente, já vi os números passarem pelo menos de 300. Alguns deles têm pequenas bandeiras cravadas no chão perto deles, indicando que são veteranos de guerras estrangeiras, mas sem nome ou datas, apenas o número. Nunca entendi realmente por que eles eram apenas numerados e não tinham identidade, mas acho que são corpos de pessoas cujos nomes não puderam ser identificados. Deve ser horrível se perder na história assim, apenas um túmulo sem nome. Aproximadamente na mesma área, há um túmulo que não tem número, mas tem um nome, data de nascimento e morte e local de nascimento, mas está inteiramente em grego. Uma vez, dediquei um tempo para traduzir as letras usando um aplicativo no meu celular e descobri que nasceram longe, em Leucádia, Grécia, e compartilham um sobrenome e local de nascimento com outro túmulo totalmente grego, localizado do outro lado do cemitério. O estranho é que as datas de nascimento são todas diferentes, variando de 1900 a 1983. A única data de morte é a mesma para cada nome. Centenas de pessoas morreram no mesmo dia. E assim como nos túmulos sem nome, nunca descobri exatamente a história do que aconteceu lá, embora eu tenha pesquisado. Apesar do Google não trazer nada, também há um túmulo em uma das seções mais novas que tem notas postadas ao lado dele, da esposa do homem enterrado lá. Não é apenas uma nota. Em alguns dias, há centenas delas, todos esses pequenos post-its colados por todo o túmulo, a maioria com apenas algumas palavras, uma escrita mal feita. Parece que a mulher do homem está continuamente voltando, como se mantivesse conversas com seu marido morto, ou suponho que poderia ser uma irmã ou algo assim, e acho que nunca vou descobrir de verdade. Além disso, vi coisas e senti coisas na minha presença enquanto caminhava sozinho entre os túmulos. Uma ressalva rápida. Eu não acredito em fantasmas. Eu me descrevo como uma pessoa agnóstica. Não acredito muito no conceito de Deus como muitas pessoas fazem. É como pensar que Deus é este grande cara barbudo branco, Papai Noel sem a fantasia, uma presença toda poderosa e toda sabedora. Mas acredito que há coisas neste mundo que não podemos explicar ainda, assim como anos atrás, quando os cientistas não sabiam por que o Sol parecia girar em torno da Terra, apenas que o fazia. Em mais de uma ocasião, enquanto olhava para o túmulo da pessoa, estudando os intricados desenhos mórbidos esculpidos, um pássaro de repente mergulhou e pousou no túmulo ou na lápide. Já vi gatos miando e arranhando em direção a algo que aparentemente não consigo ver. Novamente, tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente racional para isso, mas pensar demais durante um passeio no cemitério pode ser bastante intenso, vou te dizer.
Isso foi há alguns anos. Engraçado o suficiente foi no Halloween. Um amigo e eu estávamos dirigindo por aí, realmente apenas passando o tempo e aproveitando a parte rica da cidade, onde eles realmente fazem questão de mostrar seu dinheiro pelo número de decorações, máquinas de neblina, luzes, sons, música, tudo isso. Conforme dirigimos pela rua, acabamos chegando a uma fileira de casas com as luzes apagadas, não uma única luz além da luz da lua e das luzes do nosso carro. Aquela rua costumava ficar às escuras, com exceção de uma casa, de um homem mais velho, que sempre se esforçava ao máximo para cada feriado. Era tão assustador quanto podia ser: esqueletos, uma bruxa ao fundo, alguns cantos estranhos e risadas. Meu amigo viu que ele tinha um pote de doces com a escrita "Pegue um", com barras de chocolate tamanho normal. Então ele estaciona o carro e sai. Eu o sigo além do cemitério falso e chego perto do pote, quando ele coloca a mão. Uma mãozinha sai do pote e o faz pular. Ele literalmente corre de volta para o carro. Enquanto eu rio, eu pego uma barra para mim e volto para o carro quando percebo algo. Estou ouvindo cânticos e outros ruídos ao longe. Aviso meu amigo enquanto entro no carro e decidimos dirigir mais adiante. Ele nota que há um pequeno cemitério que está aberto a noite toda, então decidimos verificar. Leva um tempo para chegar lá, mas quando chegamos, conseguimos ouvir melhor os cânticos e vemos muito vagamente algumas luzes. Desligamos nossas próprias luzes e dirigimos lentamente. Ao entrarmos, sinto uma sensação estranha. Noite de Halloween, em um cemitério. É assim que um filme de terror começa. Mas tínhamos um carro e somos fortes o suficiente para derrubar um cara grande ou dois, sem mencionar um casal de garotos emo tentando invocar um demônio ou algo assim. Mas quando finalmente nos damos conta, vemos eles. Um grupo de pessoas, vestindo túnicas, dançando e cantando ao redor de um fogo. Não apenas uma pequena fogueira, não. Lenha e toras, dançando pesado, fogo de 1,5 metro de altura. As pessoas ao redor estavam de costas para o fogo, então muito escuras. Havia uma mulher mais velha com tinta no rosto. Enquanto ela cantava, ela jogava algo no fogo e então, de repente, ela tira uma galinha de aparentemente lugar nenhum. Ela já estava morta ou tinha acabado de ser morta. Estava muito mole, como se não tivesse movimento próprio. Ao mesmo tempo, nós dois apenas olhamos um para o outro em choque, mais risos do que medo. E enquanto ríamos para nós mesmos, ela vira a cabeça, tão lentamente quanto possível, e nos encara. Não tínhamos ideia se ela sabia ou tinha o sexto sentido, mas ela nos encarou por pelo menos 10 segundos completos, e então sorri para nós e nos acena. Meu amigo estava no modo que se ferre isso. Ele tira o carro do ponto morto e acelera. E nada acontece. Literalmente quase nenhum barulho, como se o motor tivesse morrido ou algo assim. Então sim, aqui é onde o filme de terror diz, baseado em uma história real. Um dos homens, com tinta branca no rosto, dá uma olhada para nós e nos acena também, como se quisesse que nos juntássemos a eles. Mas então o carro finalmente acorda e saímos de lá, sem olhar para trás por um segundo sequer. Pessoas ocultistas loucas, tentando ressuscitar os mortos, ou o que quer que vocês estivessem fazendo, não vamos nos encontrar novamente. Isso aconteceu alguns anos atrás com minha amiga June, quando tínhamos talvez 17 ou 18 anos. Agora tenho 23 anos. Estávamos dirigindo tarde da noite em estradas rurais. Éramos adolescentes crescendo em uma área rural. Então sair para dirigir era uma das principais maneiras de passarmos o tempo. Ambas estávamos interessadas em coisas góticas e bruxaria na época. Então paramos o carro ao lado da estrada para caminhar por um pequeno cemitério no meio da floresta. Era impossível ver à noite, mas já tínhamos ido lá algumas vezes durante o dia antes, apenas para passear. Toda a área é densamente arborizada, mas o caminho até o cemitério é curto. Fica bem ao lado da estrada, quase escondido na floresta. De qualquer forma,
Começamos devagar na pequena trilha que nos leva ao redor de todas as lápides, usando nossas lanternas para ler os nomes e observar as esculturas das pedras. Eu me sentia muito confortável em cemitérios, e à noite na época, então estava honestamente muito relaxada, e conversávamos sobre fantasmas e morte e coisas do tipo, como adolescentes góticas fazem. Cerca da metade do caminho, no ponto mais distante do carro, June chamou minha atenção pois havia percebido uma luz na floresta. Parecia estar longe, como se fosse um carro na estrada, então nos viramos e continuamos andando. Mas cerca de 30 segundos depois, ela chamou minha atenção novamente e a luz estava muito mais perto e obviamente se aproximando rapidamente de nós, e então ouvi o som de alguém atravessando a floresta. Era claramente alguém com uma lanterna indo direto na nossa direção, e recuamos e corremos para o carro. Destranquei e entrei no banco do motorista, ligando o carro o mais rápido possível. E bem antes das luzes acenderem, esse homem enorme e grisalho vestido de camuflagem da cabeça aos pés, carregando uma enorme besta e usando um lampião de cabeça, saiu das folhagens e estava vindo direto para o carro. Ele tinha um olhar maníaco nos olhos que só me fez querer escapar ainda mais. E dei marcha ré o mais rápido que pude e saí de lá cantando pneu. Não paramos de dirigir por um tempo. Mesmo que nunca o tenhamos visto nos seguindo depois que partimos, ambos não conseguíamos afastar a sensação de que estávamos sendo seguidas. Finalmente, acho que ambos ficaram cansados demais para continuar fora por mais tempo e voltamos para nossas casas, mas ainda penso constantemente em como ele chegou até nós rapidamente. Se não tivéssemos corrido exatamente quando fizemos, ele nos teria alcançado enquanto estávamos entrando no carro. Literalmente fechei minha porta cerca de um segundo antes dele sair correndo da floresta em nossa direção. Além disso, o fato de não haver casas por perto. Essa pessoa estava esperando na floresta com todo o equipamento de caça com uma arma, e nós claramente não éramos animais, já que tínhamos uma lanterna, e não há sinal de proibido entrar. Toda a área ao redor deste cemitério é um parque estadual. Eu costumo sair na floresta e em lugares estranhos à noite, e vi algumas coisas que consideraria sobrenaturais e que realmente me assustaram, mas nenhuma dessas coisas realmente me fez ter medo de entrar na floresta como ele fez. Ainda saio sozinha, mas realmente nunca baixo a guarda como costumava fazer. Quando eu era adolescente, era gótica. Cabelo preto, roupas pretas, maquiagem preta, até tinha um par de botas de combate. Meus amigos e eu, no típico estilo gótico, ficávamos no cemitério local. Começamos a ir como uma brincadeira, mas logo descobrimos que gostávamos da paz que encontrávamos lá. Tudo isso mudou uma noite. Minha amiga ligou para ver se eu queria sair e eu quis. Nenhum dos nossos outros amigos estava disponível. Estavam trabalhando ou se recuperando das festas da noite anterior, então estávamos por nossa conta. Minha amiga me pegou e dirigimos até o cemitério. Estávamos relaxando, fumando cigarros e conversando sobre os últimos problemas que ela estava tendo com o namorado dela, quando notamos no topo da colina em que estávamos, cerca de 100 metros de distância, que uma fogueira tinha sido acesa. Você precisa entender que este cemitério fica a cerca de um quarteirão de distância do campus de uma universidade importante, e não é incomum para os estudantes irem lá para festar. Minha amiga e eu suspiramos, sabendo que teríamos que sair em breve. Era ilegal estar no cemitério após o anoitecer, e sabíamos que a polícia apareceria, porque alguns idiotas tinham decidido que precisavam de uma fogueira. Decidimos terminar nossos cigarros e então partir. Nesse momento, o cheiro mais horrível começou a descer a colina na direção da fogueira. Minha amiga engasgou e cobriu a boca. Eu gemi e disse: "Que diabos é isso?" Minha amiga balançou a cabeça, dizendo: "Não sei o que eles estão fazendo. Vamos apenas embora." Entramos no carro e uma de nós sugeriu. Honestamente, não lembro quem. Talvez devêssemos apenas ir lá e ver o que estão fazendo. Meu estômago revirou e um arrepio gelado percorreu meu corpo. Minha amiga deve ter tido o mesmo sentimento porque, ao mesmo tempo,
Ambos dissemos: não, devemos ir embora. Minha amiga ligou o carro, ligou os faróis, engatou a marcha a ré e olhou por cima do ombro antes de começar a recuar. Eu ainda estava olhando para cima na colina. Uma figura apareceu na frente da fogueira. Eu só podia ver uma silhueta, mas tinha certeza de que quem quer que fosse estava nos observando. Um sentimento de terror me atingiu e eu disse: vá, 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 ficando mais alto e mais apavorada com cada palavra. Minha amiga olhou para trás na colina por um segundo e, no momento em que a figura deu um passo em nossa direção, ela pisou fundo no acelerador e saiu em disparada, dando marcha a ré morro abaixo. Ela engatou a marcha e saímos dali. Não dissemos nada por um tempo até que ela disse: que diabos eles estavam queimando? Eu balancei a cabeça. Não sei. Ela me deixou em casa e fui dormir. Na manhã seguinte, acordei e fui para a cozinha. Minha mãe estava lá, tomando seu café da manhã, e me juntei a ela. Conversamos sobre o trabalho dela por um tempo, quando de repente ela fala: você ouviu o que aconteceu ontem à noite? Eu encolhi os ombros e disse que não. Tinha acabado de acordar. Ela me conta que uma mulher com quem ela trabalhava foi sequestrada do estacionamento. Meu Deus, eu digo. Eles a encontraram? Sim, mas tarde demais, ela responde. Quem a levou a matou. Eles a encontraram esta manhã no cemitério. Ele tinha tentado se livrar do corpo dela em uma fogueira. Eu congelei. Minha mente estava a 1000 por hora, a realização chegando lentamente. Aquele era o cheiro. Desnecessário dizer que nunca mais fiquei no cemitério à noite. Penso na nossa decisão de sair em vez de investigar o incêndio. Aquela única decisão poderia ter mudado tudo. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.